Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam na sua vida hoje também. Lucas capítulo 17 está falando, no versículo 11, está falando a respeito da cura de 10 leprosos. É uma mensagem muito interessante, porque a gente sabe, por essa mensagem, que 10 leprosos estavam afastados da sociedade, entregues à sua própria sorte, ou seja, a morte. Para eles era uma questão de tempo. E eles decidiram a encontrar com Jesus, ir até onde Jesus estava. E, como a própria palavra de Deus diz, que Jesus curou esses 10 leprosos. Mas o que a gente quer meditar, cavar esse assunto, é a questão de apenas um dos leprosos ter retornado aonde estava Jesus para agradecer. E ainda por cima, esse único que voltou era samaritano. O samaritano, nesse contexto, era um povo inimigo dos judeus. Divisões do reino entre Israel e Judá. Houveram muita discórdia entre eles por causa que os samaritanos não puderam mais adorar no templo de Salomão, porque era em Judá, e eles eram inimigos, eram considerados inimigos, então um não ia para lá e o outro não ia para cá. Então os próprios samaritanos estabeleceram o Monte Gerizim como o seu templo de adoração a Deus. E não só isso, mas o fato de os samaritanos verdadeiramente terem abandonado a verdade da palavra de Deus. Eles inseriram outros tipos de ensinos, práticas. Eles se comunicavam muito bem com os outros povos. Isso é muito mal visto pelos judeus, que sempre tiveram grande resistência, ou seja, não se comunicavam com aqueles que eles chamavam ímpios, gentis, os não-judeus. Então tem algo para a gente meditar aqui e a gente pensar. Tudo por que apenas um samaritano reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, como seu Deus, a ponto de retornar e agradecer. Vamos ao texto. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Isso já não era comum. O judeu, ele cortava beirando o Jordão, a divisa, que o Jordão fazia divisa, e eles davam uma volta muito grande, só para não passar pela terra dos samaritanos. Então Jesus fez o contrário. Jesus já acabou com essa divisão. Ele passou pela terra de Samaria. E entrando numa certa aldeia, saíram dos encontros 10 leprosos, os quais pararam de longe. Por que pararam de longe? Era a lei em Israel, lei de Deus, de Moisés, que todo leproso ele deveria ser retirado do meio da sociedade, do convívio da sociedade. Ele tinha para ir para um lugar chamado o lugar de refúgio para os leprosos, um lugar só destinado para eles, por ser contagioso. Então eles
tinham por obrigação, quando encontrasse com qualquer pessoa, anunciar que eles eram leprosos. Não importa quem passasse, eles tinham que chamar a atenção, sinalizar que eles eram leprosos, para a pessoa ter uma certa distância guardada e até ir embora, desviar o caminho. Então eles pararam de longe e levantaram a voz, gritaram dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, mestre. Ninguém chamaria Jesus se não o reconhecesse como mestre. O que quer dizer isso? Mestre é todo aquele que tem toda capacitação e é reconhecido para fazer e ensinar qualquer coisa. Ele é mestre. Ele é sábio. Esses leprosos já ouviram que Jesus havia feito sinais, milagres, maravilhas em outras localidades. Por isso eles sabiam que Jesus poderia curá-lo e saíram ao encontro dele. E reconheceram que ele era mestre. Disseram: tem misericórdia de nós. Por que tem misericórdia de nós? Porque eles, como leprosos, não tinham ajuda de ninguém, apenas alguns que eram da família, que ainda nutriam sentimentos, laços emocionais, familiares, levavam a eles alimentos para que eles se mantessem vivos. Eles não estavam abandonados de tudo, só não poderiam estar convivendo na sociedade. Então, ele diz que tem misericórdia de nós, porque estamos nesta condição. Nós somos doentes. Nós somos um perigo para toda a sociedade. Nós podemos levar essa nossa doença a qualquer pessoa e colocar ela na mesma condição de nós. E tem misericórdia de nós, porque não há quem possa fazer alguma coisa. Nós estamos destinados a morrer. Não há o que se fazer no nosso caso, por isso tem misericórdia de nós. Então eles reconhecem que o estado deles é o pior possível. Não há o que fazer. Estão diante da possibilidade de conseguirem ser curados, porque estão falando com Jesus. Tem misericórdia de nós. E Jesus, ele vendo, os disse-lhes: e de mostrar aos sacerdotes. Que coisa! Essa condição de ser levado ou ir até o sacerdote era o ato de comprovar, de comprovação de que realmente eles estavam purificados. Que eles, quando tinham que pagar alguma oferta, ou algum estabelecido alguma ordenança, era uma ordenança da lei. Vocês, quem for curado, vai ter que se apresentar e os sacerdotes irão testificar que realmente você está curado e vai aceitar a sua oferta pela purificação do seu corpo. Porque até então a lepra era tida como um pecado. Que grave isso. Então, aquela pessoa que era cometida de lepra é porque ela era uma pecadora declarada. E não tinha jeito para ela. Então Jesus está dizendo para eles, mesmo de longe: olha, vá, ide e mostrai aos sacerdotes. Jesus, mas qual o problema de vocês? Nós temos lepra, nós
estamos com a vida assim, assim, assim. Aí Jesus faz alguma coisa pela gente, ajuda a gente. E Jesus falou assim, mas vou pensar no caso de vocês, faz aí alguma coisa aí, tudo que eu mandar vocês façam. Não, Jesus simplesmente disse para que eles fossem direto da onde eles estavam, na situação que eles se encontravam, e direto se mostrarem para os sacerdotes. Muito complicado isso. Mas como vamos nos mostrar aos sacerdotes para esse testifique que nós estamos limpos, se nós estamos com a lepra ainda? Jesus deve estar brincando com a gente. Jesus deve estar dando uma falsa esperança para nós. Jesus está querendo se livrar da gente o mais rápido possível, para que talvez ele não pegue lepra. Não, meus amigos e irmãos. A palavra de Deus diz que toda a palavra dele não volta vazia. Ela antes vai cumprir tudo aquilo que foi determinado e a quem foi destinado. Senhor Jesus está dizendo, vá até os sacerdotes como uma ordem. Ele liberou a palavra vá, porque ele sabia que a palavra que foi liberada por ele iria limpar aqueles homens no meio do caminho, e quando eles chegassem diante dos sacerdotes, os sacerdotes diriam que eles estavam, e atestariam que eles estão curados. Mas entre o caminho de acreditar na palavra de Jesus e chegar ao sacerdote, existia um caminho a ser percorrido. E esse caminho a ser percorrido entra um elemento cruel para a nossa vida, cruel para a nossa fé. Ela se chama-se dúvida. A dúvida, ela faz com que a gente desacredite da palavra dada por Jesus. Então, quantas não são as pessoas, e cada um de nós, que já não viveu esse momento? De Jesus ter liberado, lançado uma palavra para a nossa vida, e até o cumprimento dela, a gente pensou, será? Vai acontecer? É verdade? Até hoje, nós recebemos palavras do Senhor Jesus para a nossa vida, porque lemos as Escrituras, e elas falaram algo conosco. Ou em sonho, em visão, Deus mostrou alguma coisa. Nós não vimos ainda. Não aconteceu de fato. Mas nós continuamos ainda crendo nelas. Continuamos guardando esta promessa. Um exemplo, quer ver? Senhor Jesus disse que eis que cedo vem sem demora. Quantos estão esperando Jesus hoje? Quantos ainda estão lembrando dessa promessa? Quantos ainda estão perseverando, dizendo, ora vem, Senhor Jesus? Muitos hoje já podem estar com dúvida. Se aquele propósito que Jesus chamou ela para viver na vida não aconteceu, será que é verdade mesmo? Vai acontecer? Não sei. Não, mas Jesus está dizendo, vá, porque assim vai acontecer, como eu disse. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Ora, aconteceu exatamente como Jesus disse. Quando eles chegaram, os sacerdotes, eles já estavam limpos. Eles descobriram que já estavam purificados da lepra no meio do caminho. Um olhou de repente para o outro e viu, olha, caramba, você não está mais com a lepra. Você está normal, você está limpo, com a pele limpa. Aí o outro, e você também. Olha, eu também. Grande alegria no meio deles. E aí eles falaram assim, opa, Jesus mandou e está feito. Aconteceu. Um deles, vendo que estava são,
voltou glorificando a Deus em alta voz. Apenas um. Voltou para estar com Jesus. Aqui tem uma revelação para a gente. Qual foi o mandado de Jesus? O cumprimento da palavra. Ide e mostrar à sociedade. Isso Jesus está dizendo. Vocês têm que ir lá e cumprir a lei que está escrita na lei de Moisés. Vocês têm que ir no sacerdote para testar que vocês estão limpos. É? Então façam isso. Mas aquele único homem, ele não fez assim não. Ele, no meio do caminho de onde estava, voltou para Jesus. Aqui está a revelação. Jesus disse para eles fazerem uma coisa. Mas a coisa que Jesus mandou fazer é a consequência do que Jesus fez. Os sacerdotes não fizeram nada além de atestar que eles estavam curados. Mas quem os curou? Jesus. Então, o que aqueles 9 fizeram foi continuar obedecendo o que a lei diz. O único que voltou, ele disse para Jesus: eu reconheci você como meu Senhor e a ti eu agradeço pela minha cura, pela minha vida nova que eu vou ter. Amigos e irmãos, as pessoas, elas continuam fazendo tudo que ele é mandado, mas não agradecem e não reconhecem quem os mandou. Exemplo, quando eu leio pela palavra de Deus e vejo que aquela mensagem que eu estou lendo é para mim, eu oro sobre ela e eu sou abençoado por ela. A palavra me trouxe confiança, fé, para que eu alcançasse aquilo que eu estava buscando. Mas aonde que eu vou agradecer? Aonde que eu vou dar o testemunho? É no templo. Eu vou lá pegar o microfone, vou pedir oportunidade para dizer, para contar para todo mundo que Jesus fez isso por mim. E vou dizer, eu alcanço essas bênçãos porque eu estou nesta igreja. Porque eu frequento este templo. Porque aqui é que eu recebo as bênçãos do Senhor. Mentira! Você não recebe bênção do Senhor na igreja. Você recebe bênção do Senhor quando você crê na palavra que Ele lhe deu. E essa palavra não está na igreja. Essa palavra está num livro chamado Bíblia. Então, se você ler esse livro chamado Bíblia no quarto da sua casa, aonde você estiver, ela vai fazer isso por você. Agora, se você quiser ir lá para contar, é outra coisa. Mas não diga que é naquele templo que você recebe a bênção de Deus. Isso é mentira. Você recebe a bênção de Deus quando você acredita no nome de Jesus pela palavra. Foi que aquele samaritano fez. O samaritano, ele creu em Jesus e ele alcançou a bênção dele e foi agradecer a quem o abençoou. Não foi lá no sacerdote dizer, olha aí, está vendo? Olha aí, eu estou curado. Atesta que eu estou curado. Sabe o que esse samaritano fez? Se lixou para o sacerdote. Porque ele se prostrou e caiu aos seus pés. E glorificando a Deus em alta voz. Aqui, meus irmãos, despertem para isso. Você tem que glorificar, se prostrar, glorificar a Jesus, não é lá aquele lugar. Aquele lugar é um lugar como qualquer outro. Jesus está operando maravilhas, bênçãos, sinais
curas, libertações em todas as partes dessa terra, não especificamente em um lugar chamado igreja evangélica. Nossa, mas eu vou fazer essa campanha porque eu vou conseguir a minha bênção. Mentira! Você vai conseguir a sua bênção quando você fizer a campanha dentro da sua casa, lendo a Bíblia todos os dias, crendo na mensagem que Jesus te dá, crendo nas bênçãos que Ele prometeu e crendo na repreensão que Ele está te dando para te consertar. Aí, Deuteronômio 28, Deuteronômio 28, na parte da bênção e da maldição. Se você obedece, você crê, obedece, você é abençoado. Se você não crê, desobedece, você não tem bênção. Então, irmãos, esse samaritano tinha outro agravante. Será que, quando nós iniciamos e falamos que os samaritanos eram inimigos dos judeus, será que seria uma boa um samaritano entrar na Judéia, a região da Judéia onde estava o templo de Jerusalém? Você acha que aqueles sacerdotes iriam receber aquele samaritano? Iriam nem deixar ele cruzar a fronteira. Jamais pôr os pés no templo. Jesus sabe tudo isso, quem não sabe de tudo isso é a gente. Então algumas pessoas estão pensando assim, se eu for na igreja A, se eu for na igreja B, eu vou conseguir a minha bênção. Mas como eu vou chegar lá? Será que eu sou bem recebido lá? Será que as pessoas vão me tratar da maneira que eu preciso? Não, porque lá eles só tratam bem quem são da religião deles. Será que um macumbeiro não sentirá o mesmo, um espírita ou um macumbeiro não sentirá o mesmo sentimento de rejeição, de procurar um lugar desse e ser questionado pelo que ela acredita? Será que eu, como um não frequentante de templo evangélico, ao entrar lá, dentro desses lugares, serei bem visto pelos que lá estão? Ou eles não vão tentar me converter primeiro e para que eu consiga esteja em condições suficientes para alcançar a minha bênção? Sim, era essa a questão desse samaritano. Ele não foi lá também porque ele sabia que ia ser recebido. Então põe algo na sua cabeça. Você pensa que nesses lugares você é bem recebido, você não é. Você é simplesmente mais um potencialmente escolhido para ser ovelha daquele lugar. Mas não ser bem tratado. Ser bem tratado é outra coisa. Por quê, irmãos? Vejam. Quantas pessoas estão largadas nas ruas e esses lugares não sustentam, não levantam a mão, salvo que alguns fazem. Isto é verdade. Existem irmãos que estão nesses lugares, mas fazem isso. Tem isso como propósito do seu coração. Outros não, a grande maioria não. Então por que eles não começam a fazer isso? Porque é sempre uma rejeição. Aquele homem sabia que iria ser rejeitado em Jerusalém e caiu aos pés, com o rosto prostrado, em terra, dando graças a Deus. E este era o samaritano. Caiu a barreira de samaritano e judeu. Jesus era judeu. Mas o samaritano teve de reconhecer que aquele era um judeu de Deus. Ele era Deus. Se ele tinha alguma dúvida, ele não teve mais. E essa dúvida vai desaparecer, como vai desaparecer também toda essa bobagem das pessoas ficarem se dividindo por causa religião A, religião B, denominação A, denominação B, C. A minha é melhor do que a sua, a minha tem mais gente do que a sua, a minha é mais bíblica do que a sua. Não. Jesus está acabando com parâmetros, derrubando parâmetros que os homens estabeleceram. Limites, cercas.
e deixando bem claro, você não é abençoado pelo lugar onde você vai. Você é abençoado porque você crê na mensagem de Jesus, independente do lugar onde você esteja. A gente tem vários exemplos disso nas Escrituras. A gente vê pessoas sendo abençoadas quando nem tinha templo. Davi era um homem que ansiava no seu coração e ansiou fazer um templo para Deus, construir um templo para Deus. Não, nunca fez. Deus não permitiu. Mas podemos dizer que Davi não era um homem abençoado por Deus? Quem é o louco que vai dizer isso? Porque todos nós sabemos que os salmos de Davi exaltam a Deus como seu Deus e quantas bênçãos Davi alcançou por crer em Deus. Então, é tempo de quebrar essa barreira. De você, de todos nós, olharmos para a palavra de Deus e sabermos que é a palavra de Deus que tem o poder. É a palavra de Deus que é dirigida em nosso favor para nos fazer aquilo que nós precisamos. Seja lá o qual for o problema, seja qual for a dificuldade. Não pode deixar a dúvida impedir que a palavra de Deus produza aquilo que ela tem que produzir na nossa vida. Então, Jesus perguntou para aquele homem, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Aquele homem poderia responder assim para Jesus. Mestre, eles continuaram seguindo a lei. Eu não. Eu rompi com a lei. Isso aí já é com eles. Se você quer continuar seguindo a Deus pela lei, é com você. Eu não seguirei a Deus, a Cristo pela lei, porque eu vivo pela graça dele. Ele nos salva pela sua infinita misericórdia, a sua graça. E esse era o samaritano. Disse Jesus para ele, levanta-te e vai, e a tua fé te salvou. Samaritano, vai para a tua vida. Samaritano, vai para a tua casa. Samaritano, volta para a tua terra. Samaritano, vai de volta para o convívio da tua família. Samaritano, vai dizer lá no meio de todo mundo o que eu fiz por você. Os sacerdotes não iriam passar esse testemunho para frente. Mas aquele samaritano iria passar o testemunho dele para as pessoas crerem, porque aqueles sacerdotes nunca creram em Jesus. Essa é a mensagem, meus amigos e irmãos. Quando você vem para Jesus, é para você ter a sua vida de volta. É para Jesus te reintegrar à sociedade com liberdade, coisa que aquele samaritano já não tinha, afastado da sociedade por causa de uma doença contagiosa que o impedia de viver uma vida normal. Sei lá qual foi o seu problema na vida que te trouxe até Jesus. O fato é que ele acabou. Ele não existe mais. Você é livre dele, está livre dele para viver a sua vida, para dar testemunho de Jesus. Sai dessa. Não fica nessa de fariseu dentro do templo, achando que você é testemunho. Você não é testemunho de ninguém. Ninguém quer olhar para você. Muito pelo contrário, talvez até o teu testemunho seja pior do que muitos samaritanos que estão aí no mundo aí fora. Eu coloco a minha vida nesse sentido. A minha vida é um testemunho para os que estão fora do templo. Eu não quero testificar da minha vida para quem está dentro. Porque quem está dentro já não me aceita mais, já me excluiu da sociedade evangélica, religiosa dele. Portanto, eu vivo a minha vida em liberdade para falar do amor de Cristo, para dizer que o que ele fez comigo, ele quer fazer com você. Mas você tem que começar a agir como samaritano. Primeiro de tudo, agradecer ele e viver a sua vida. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, Senhor. Que as pessoas possam pensar um pouco mais, refletir a respeito das suas vidas,
porque isso não é brincadeira. Isso leva a vida das pessoas para uma liberdade a qual elas nunca tiveram. E que só Cristo pode dar. Obrigado, Jesus. Glória a Deus.